Olá pessoal, bem-vindos aqui ao nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil, certo? E a gente tem esse livro, o Hereges, do Chesterton, mas eu acho que algumas vezes o pessoal nem sequer se dá conta do que é um herege ou fala disso de qualquer forma, tá bem? Então aqui o livro Hereges é o primeiro que a gente elenca dentro da nossa trilogia de clássicos do Chesterton, tá? Onde ele vai falar, né, do problema que tinha, né, do seu tempo, das pessoas se vangloriarem serem hereges, ou seja, serem transgressores. Mas a princípio o Chesterton está dizendo assim, ó, cara, se você está dizendo que você é um herege, tá? Você está dizendo uma besteira, porque as pessoas, na verdade, elas queriam ser ortodoxas e a partir disso eram acusadas de hereges por aqueles que elas não consideravam ortodoxas, né? Ou que as não consideravam ortodoxas. Então, na verdade, nunca ninguém quis ser herege. Todo mundo quis ser ortodoxo. O que é um herege, na verdade? Tá? Um herege é uma expressão que surge especialmente dentro do contexto do cristianismo, tá? Especialmente é um sujeito que, vamos dizer assim, ele seria uma tradução muito livre, dizer que ele é alguém que escolhe alguma coisa, alguém que opta, ou seja, ele está diante de duas opções, né, ou de aparentes duas opções que são de fato irreconciliáveis na visão dessa pessoa, e ele escolhe uma delas, desprezando a outra que ele considera que não tem como conviver com a que ele escolheu, tá bem? E isso surge por quê? Por que os cristãos começam a chamar alguns de hereges, tá? Existem duas formas, tá? Três formas essenciais de você cometer grandes mancadas em relação, né, ao fato de você pertencer, né, ao cristianismo ou à igreja. Primeiro, apostasia. Você abandonou, saiu fora, foi viver outra coisa. Segundo, o cisma. Você nega que aqueles que são, né, as autoridades da igreja são de fato as autoridades da igreja. E eu tenho a heresia. O que é essa heresia? Por exemplo, eu tenho a afirmação que Maria é ao mesmo tempo virgem perpetuamente e mãe, tá? E aí então eu sou alguém que tento, né, ir nesse mistério, entendê-lo com a minha cabeça, né, meramente com a minha cabeça, sem o auxílio da luz da fé, da revelação e tudo mais. Então assim, ó, uma coisa ou outra, né? E aí então eu pego e começo a formular possibilidades de conciliar as duas coisas. E aí eu digo assim, olha, não, ela era virgem até Jesus nascer, mas depois não foi mais, por isso que ela é virgem. E é mãe porque Jesus nasceu, então ela é virgem e mãe. E esse cara ainda não é um herege, até o momento em que vem uma definição, né? Então a Igreja Católica, com a autoridade que possui dada por Jesus, diz assim, olha, faz parte daquilo que Deus revelou, afirmar que a bem-aventurada Virgem Maria foi virgem antes, durante e depois do seu parto, né? E é mãe, virgem e mãe, perpetuamente virgem e mãe. Nesse momento o cara tem um ataque, vamos dizer assim, às capacidades da sua razão. Nós não conseguimos explicar, como explicamos, por exemplo, processos biológicos por aí, ou teoremas matemáticos, como é que uma mulher pode ser ao mesmo tempo virgem e mãe, para sempre virgem, né? E ao mesmo tempo ter concebido e dado à luz a uma criança, certo? Como é que isso pode ser? Eu posso explicar algumas razões pelas quais seria adequado que as coisas fossem assim. Porque Maria é pura, porque é a mãe do Salvador, porque assim por diante. Mas isso não é, né, demonstrar. Isso é, talvez, falar de razões, certo? Mas não é explicar. E aí tem uma hora que a igreja diz para esse cara, olha, você precisa afirmar que Maria é ao mesmo tempo virgem para sempre e mãe. E o cara diz assim, ou uma coisa ou outra. Ou ela é virgem para sempre ou ela é mãe. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui que, ó, dar um exemplo, né? Do que seria uma heresia nesse caso? Não, virgem perpetuamente virgem. E mãe adotiva de Jesus. Sei lá, Jesus veio do espaço, Jesus desceu do céu, aí chegou na porta de Maria, Maria adotou ele, e aí é mãe dele, e aí é isso, tá? Ou então, sim, ela é a mãe de Jesus, mas essa coisa do virgem eu não vou comprar. Então eu acredito que Maria é mãe de Jesus, está tudo certo, mas o negócio do virgem esquece. E aí eu me torno, então, um herege. Por quê? Porque uma coisa, né, duas coisas que a igreja está me mandando, essa é a expressão, está ordenando que eu afirme ao mesmo tempo, eu estou escolhendo uma delas para afirmar. E a partir desse momento, e essa é a crítica do Chesterton, que é muito interessante,
a partir desse momento, este cara aqui, que afirma uma das duas coisas somente, que não afirma as duas juntas, vai dizer que os católicos são hereges. Enquanto os católicos, não, você é um herege. Você optou por uma... Não. Vocês é que estão, né, no erro. A ortodoxia está naquilo que eu estou afirmando aqui, tá? Ou seja, essa fé de vocês é uma fé adulterada. Talvez a expressão herege nem seja a melhor coisa que exista nesse caso, mas é uma expressão adulterada. Não, vocês estão aqui, ó, juntando coisa que não faz sentido. Isso é um erro, né? E assim por diante. Então, essa é a ideia da heresia. A heresia é algo que eu escolho quando, na verdade, né, a autoridade, por exemplo, a autoridade da igreja, está me dizendo que eu deveria afirmar as duas coisas juntas, ou as três coisas juntas. Eu devo afirmar várias coisas juntas, ou algumas, e eu opto por uma ou por algumas e jogo outras fora, tá? E Chesterton está dizendo isso. Olha, nunca ninguém achou boa coisa ser herege. Na verdade, as pessoas queriam estar na ortodoxia e eram chamados de herege por aqueles que estavam de fora. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.